Bom, pessoal, esse é um vídeo diferente, né, onde a gente não vai falar sobre matemática, física e química, nem o iPad eu estou utilizando aqui, e a gente vai resolver um problema pior, né, do que todos que a gente já resolveu aqui no canal. A gente vai tentar ajudar vocês a responder a pergunta por que você escolheu a administração e por que você escolheu a FGV, que é feita praticamente todos os candidatos que estão aí na segunda fase. Beleza? Então a gente vai analisar a resposta de um aluno meu detalhadamente, apresentando ali os elementos positivos que ele apresentou, né, e que fez ele receber uma boa nota, ok? Vamos lá? Bom, esse aqui é o nosso querido amigo Diogo, então você já dê oi para ele, certo? Diga oi, fale oi Diogo, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? E faça isso também quando você acessar a sala ali das entrevistas, certo? Mantenha um sorriso aberto, certo? Identifica ali que você está muito tranquilo, certo? Cumprimente os entrevistadores, possivelmente se tiver alguma identificação pelo nome, já chama pelo nome, porque isso vai ser interessante. Ah, mas se eu não fizer isso, ou se eu esquecer de fazer isso, eu vou receber uma nota menor? Não, você não vai receber uma nota menor, pode ser que não, né? Mas o ímpeto para o entrevistador te dar uma nota, né, é maior quando você é educado, quando você mantém um sorriso aberto. Isso, claro, gente, é o básico de todo relacionamento, ok? E lembre-se, não é uma entrevista, é uma conversa. Então seja extremamente agradável porque isso vai te ajudar, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que ele tem para falar para a gente, certo? Ele está nessa posição aí porque esse vídeo foi gravado há um tempinho atrás, né? E então era a única imagem que eu tinha. Desde criança, eu e meus irmãos sempre acompanhamos meu pai na fazenda. E o ano Bom, a gente já pausa aqui e já começa a analisar. Veja, ele fala que desde criança ele e os irmãos deles acompanham o pai na fazenda. Opa, eu já identifiquei algumas coisas bacanas aqui nesse candidato, certo? Primeiro, é um cara que tem um relacionamento bacana com o irmão, é um cara que tem um relacionamento bacana com o pai, possivelmente uma família unida, uma família que vem do agronegócio, certo? Ou seja, é um candidato que possivelmente não tem ali problemas de conflito, certo? Na família, né? Então, possivelmente é um candidato que vai lidar bem com os colegas de classe e na sua futura profissão vai trabalhar bem em equipe. Então, são elementos que eu já achei legal e que credibilizam ele, certo? O semblante, a linguagem não verbal, né? Preste atenção que é muito interessante, ele mantém o olho para a câmera, certo? E um semblante sempre agradável. Beleza? OK? Então, já entregaram alguma coisa? Já entregou alguma coisa? Então, vamos seguir em frente. de 2018 foi um ano muito difícil para a gente. A gente passou por uma recuperação judicial. Opa, esse candidato entregou mais alguma coisa interessante. Ele já vivenciou uma crise, ele já teve percepção de crise. Isso é interessante, porque qualquer pessoa que passa por uma crise, né, seja ela qual for, ele sai melhor dela. Então, possivelmente, esse cara tem uma experiência de vida bacana, né? Então, ele está entregando elementos que prendem a minha atenção. Então, trabalhe a expectativa do seu entrevistador, ok? Isso é muito importante, porque principalmente quando você fala assim, ah, eu decidi fazer administração por 3 pontos. Eu, entrevistador, eu estou aguardando 3 pontos. Então, eu já seguro a minha atenção ali, porque eu tenho que ouvir 3 coisas, certo? Enquanto essas 3 coisas não aparecer, eu não tiro a minha atenção de você. Então, saiba controlar a expectativa do entrevistador, e aqui nesse ponto ele faz isso. A gente passou por uma crise ali em 2018. E aí eu falo o quê? Eu quero saber dessa crise, certo? Se ele, por exemplo, se a energia cair, ele desaparecer aqui, eu vou ligar para ele, vou falar: "Ô Diogo, me conta lá sobre aquela crise, cara. Agora você começou, agora você termina", né? Então, vamos seguir. Que foi causada principalmente por uma má gestão. E meu pai ficou muito preocupado, e não Olha, ele passou por uma crise, não é uma crise pessoal, alguma coisa, é uma crise relacionada à gestão. Então parece que ele conhece sobre a falta de gestão. Ele viveu experiências negativas por conta da falta de gestão. Então, quer dizer que é o seguinte, quer dizer que esse cara quer gestão na vida dele, né? Porque se ele já vivenciou experiências negativas por não ter atuado com gestão, então agora ele quer aprender. Então vai ser um aluno dedicado, a hora que a professora falar alguma coisa ali, ele vai estar prestando atenção com certeza, né?
sabia como sair daquela situação. E então ele mudou o modo com que ele geria a fazenda, os trabalhadores e tudo. Então ele tentou diminuir custos, ele tentou ver o que dava certo, o que dava errado, ele mudou o treinamento dos trabalhadores e aquilo deu certo. Opa, ele já vivenciou uma experiência onde ele vivenciou, né, o lado positivo da gestão. Então ele estava ali numa situação ruim, certo? E aí ele aplicou a gestão resolveu e ele viu a vida melhorar por conta disso. Então ele sabe que agora, que se ele ainda fizer um curso de administração, rapaz, o cara vai virar um monstro, né? Então ele tá super engajado, super interessado, até porque isso faz parte da vida dele. Então, pessoal, não traga elementos que você ouviu na internet, de um vídeo, de alguma pessoa que mandou você decorar alguma coisa. Não faça isso. Isso é muito ruim, certo? Traga elementos seus, sinceros seus, certo? Até porque isso é o que vai se diferenciar a cada candidato, certo? Então, aquela máxima da entrevista que fala, se você imagina que algum candidato pode dar alguma resposta semelhante, essa resposta não é boa o suficiente, é verdadeiro aqui. Porque até agora, você sabe que essa resposta aqui, possivelmente só o Diogo trabalhou. Só o Diogo fez essa resposta, certo? Então, ele é um cara singular, né? Então, pensa no seguinte, existe a fadiga do entrevistador, certo? Todo dia passam por lá milhões de mil candidatos, sei lá quantos candidatos com o entrevistador, certo? E aí todos eles falam a mesma coisa. Dá vontade do entrevistador virar e falar assim, tá bom, já sei o que você vai falar, não precisa falar não, ó, chega. Porque toda hora chega alguém lá, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos. Toda hora, certo? Que hora que vai aparecer alguma coisa, alguma pessoa diferente? Então, quando aparece um cara assim, ele fala, opa, o cara até desperta, né? Fala assim, opa, vai falar alguma coisa diferente. Que bom, agora eu vou escutar, né? Então, tente se diferenciar. Não traga elementos decorados. Não tente ser super-herói. Conta uma história simples, uma crise ali na empresa da família, certo? Muito, muito pequena, muito familiar, certo? Dentro da idade dele, ok? Mais uma coisa, antes da gente seguir em frente. Nessa fala que ele teve, nessa última fala, ele trouxe elementos de gestão, certo? Ele falou ali sobre custo e sobre qualidade, né? E sobre gestão de pessoas, mas de uma forma muito simples. E foi nessa crise que eu aprendi a liderar. Ho, ho, ho. Não. Ele viu que se você tratar um funcionário bem, ele vai render mais. Olha que coisa simples. Essa é a visão de um adolescente de 17, 18 anos, certo? Esses termos de gestão, não tenta explicar termos de gestão lá, certo? Não tenta, porque você tá errado, você não sabe. Tem cara fazendo MBA nos Estados Unidos para entender liderança. E aí você, não, porque eu sou um líder. Não, você não é um líder, certo? Você não sabe nem o que é liderança. Tem gente de 50 anos, o Abílio Diniz está tentando explicar o que é liderança. Aí você, o alecrim dourado, quer explicar. Não, gente. Porque eu sou resiliente. Não, gente, não inventa moda, certo? Esse termo de resiliência veio aparecer recentemente, sabe? Pô, se você conseguir mostrar algum fato, né, muito simples ali, que você se adaptou, tá bom, mas não entra com esses termos de gestão, certo? Porque os professores têm a dimensão de que você não tem propriedade suficiente para ter autoridade naquilo ali, tá bom? Então aquilo para mim foi um dos grandes. Desculpa, estava mutado. Olha só, nessa parte aqui, volta o vídeo e olha o semblante dele. Olha a linguagem não verbal. Acompanha. Exemplos de como uma gestão é importante para uma empresa qualquer. Olha o semblante, certo? A gestão dá certo. Eu tô fascinado com isso. O olho aberto, o sorriso escancarado, né? Então, utilize a sua linguagem não verbal, certo? 70% da sua comunicação é linguagem não verbal, né? Então, mantém. E foi ali que eu decidi que eu queria fazer administração de empresas. E para fazer administração de empresas, eu escolhi a FGV, porque uma das metas da minha carreira é trabalhar com o mercado asiático. Então aqui ele começa o porquê FGV dele, né? Fazendo a ligação ainda com o que foi dito anteriormente, não é nada jogado, né?
Então aqui ele faz uma jogada que é o seguinte: ao invés dele fazer uma abordagem de fora para dentro, a GV está no Castelo Inconquistável, certo? Não. Ele traz uma abordagem de dentro para fora. Olha, eu sou um cara, né, que a minha família ali trabalha com agronegócio, etc. E a gente possivelmente eu terei que entender de commodities, né? Então, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? GV, de forma, né, aqui assertiva, um diante do outro, certo? GV, você me ajuda nessa? Como que é? O que você tem aí? Vamos avaliar aqui o que você tem para oferecer. Então, sim, você tem que elogiar a GV na entrevista, porque é uma coisa que realmente eles valorizam, eles dão nota para você fazer isso, certo? Mas tem que ser, tipo, pouco tempo, certo? Não fica lá 1 minuto e meio falando sobre o que você decorou no site, porque o que você decorou no site, o professor que está te avaliando, ele sabe. Pode ser até que foi ele que escreveu, né? Então, aqui vem uma abordagem de dentro para fora, certo? Os meus sonhos, certo? Se encaixam na GV, certo? A GV pode me ajudar nisso, ok? De commodities. E a FGV abre muitas portas nesse quesito, porque a GV tem parceria com as melhores faculdades da China, como a Peking University e a Fudan. Aqui ele começa a cumprir o esqueleto dessa pergunta, né, onde você tem que trazer elementos a respeito de dupla titulação, de intercâmbio. Então ele tudo tá bem amarrado com tudo que ele tá falando, certo? Tudo tá muito bem amarrado. Ele cita faculdades que corroboram com o que ele está falando desde o começo. Então ele cita, ele tem conhecimento, porque ele pesquisou, ele estudou sobre a Peking University e a Fudan. Isso você pode fazer também, tá bom? Inclusive, eu já venho praticando mandarim por cerca de 1 ano. Aqui ele faz uma jogada de mestre, né? Porque quando eu costumo brincar com os meus alunos, porque quando você está diante de uma menina bonita, qualquer coisinha que ela falar ali, né, próximo de qualquer assunto, você tem que entregar alguma qualidade sua, né? Então, aqui ele tá falando, olha, GV, não vai falar pra ninguém não, viu? Mas assim, eu faço mandarim, viu? Você tá querendo esses caras daí que ficam só decorando essas coisas da internet? Mas deixa eu te falar, viu? Eu sei mandarim, viu? Assim, tô aqui, qualquer coisa você me chama. Mas fica sabendo, eu já fiz mandarim, tá? Então, você tem que entregar suas qualidades, certo? E aqui, nessa entrevista, ele estava com a entrevista gravada, certo? Que era a entrevista que você tinha 1 minuto e meio para essa resposta. Então, assim, a gente contava os segundos, certo? Falava, ó, aproveita 2 segundos aqui para você entregar isso. Agora você tem 15 minutos à vontade ainda com o entrevistador. Então entrega, gente. Se fez um inglês, se fez um francês, se fez um alemão, certo? Se fez um intercâmbio, qualquer coisa, todas as suas atividades aí, fala, certo? Você tem 15 minutos ali para mostrar quem você é, certo? Então, aproveita o tempo, ok? Não deixa de entregar. Porque pensa, um cara desse fez em mandarim por conta de 1 ano, aí ele vai embora sem contar. Ah, porque eu não contei. Aí o entrevistador escolhe outro, certo? Porque o outro entregou, certo? Nem que seja uma mentira, mas ele entregou, né? Então aproveite o tempo, ok? Aproveite. É a oportunidade que você tem, tá bom? E para atingir esse objetivo. E eu também gostaria de fazer parte da Agroliga, dessa entidade muito importante da FGV, que tem parceria com as empresas do agronegócio mais importantes do Brasil. Bom, aqui ele continua cumprindo o esqueleto, certo? O esqueleto é você citar as entidades também, que são instituições que fazem, promovem a aplicação do conhecimento que você tem em sala de aula de forma prática. Então ele escolheu uma entidade que corrobora com a história dele mais uma vez. Então ele cita a Agroliga. Não faça o seguinte, de contar uma história, por exemplo, sobre determinado assunto, por exemplo, sobre o agronegócio, fala que você é imerso ali no agronegócio. Não, mas é porque eu queria participar da Liga de Moda, sabe? Fica meio fora de contexto, sabe? Então escolha as entidades com carinho sobre aquilo que pelo menos pode fazer parte de você, certo? Acredito que seria uma chance de ter uma vaga de estágio em empresas como a Brasil Agro, e isso me deixou muito interessado pela FGV.
Então aqui, para terminar, ele continua cumprindo o esqueleto, ele cita uma empresa que ele quer fazer estágio, que é parceira da FGV. Para quem nunca foi na FGV, você chega lá, tem uma parede gigantesca com várias e várias empresas que são parceiras da instituição, certo? E ele cita a Brasil Agro, né? Não é à toa, faz parte da história dele, né? E é uma grande, mega empresa do Brasil, certo? Então não sonha pequeno, certo? Digamos, não seja medíocre lá na hora, certo? Cita sonhos grandes, certo? É isso que ele mostra aqui nessa entrevista. Então, cita um Itaú BBA, cita um JP Morgan, cita um Goldman Sachs. Vários e vários e vários alunos fazem estágio nesses bancos. Ai, mas é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Tá, e daí? Certo? A GV é parceira, a GV te ajuda a ir para lá. Entendeu? Então, conheça a instituição para que você alinhe seus sonhos com ela. A GV é uma instituição de sonhos mirabolantes, certo? E se você quer fazer parte disso, você vai ter que ter digamos, essa dimensão de sonhos. Eu, o entrevistador, vou preferir um cara que sonha muito alto, certo? Então, se você é essa pessoa e se você demonstrou isso durante a entrevista aqui, eu vou te dar um 10, porque é possivelmente para você passar, tá bom? Então, assista o vídeo, assista as análises, construa o seu porquê FGV, porquê ADM. Se quiser pegar aula com a gente, o telefone está aqui na descrição do vídeo. E conte com a gente sempre aí para qualquer problema matemático ou não que você tenha para resolver, beleza? Valeu!